Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que hoje mais uma vez vai falar sobre cultura e vai falar sobre um tema muito interessante. Você já ouviu falar sobre arte terapia? Caso você ainda não tenha ouvido falar a respeito deste tema, hoje você vai conhecer um pouco mais a respeito deste assunto como especialista no tema. A Elaine Mota, ela que é justamente artista plástica e hoje vai falar conosco a respeito deste tema arte terapia. Primeiramente, Elaine, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda aqui ao Espaço Online. Boa tarde, Luciana. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre arte terapia e divulgar, né? Que ainda é tão pouco conhecido e a gente hoje ainda vem buscando o reconhecimento profissionalizante da profissão junto ao Ministério do Trabalho, né? Entendi. Você é formada como artista plástica e atualmente você exerce a função de arte terapeuta. O que é exatamente um arte terapeuta? Na verdade, a arte terapia, ela utiliza-se de elementos artísticos como um recurso terapêutico. Porque, né, dentro dos trabalhos expressivos, né, e plásticos, pintura, colagem, trabalhos com fios, elementos, né, que a gente na verdade usa vários elementos dentro da arte plástica, a gente usa esses elementos como recurso terapêutico. Por quê? Porque às vezes, né, dentro de um consultório de um psicólogo, você tem a fala, onde você tem que buscar tudo o que você tem conscientemente. E às vezes o que está no inconsciente você não consegue verbalizar. E é exatamente esse o caminho da arte terapia. Você gestualiza o que às vezes a palavra não traz, né, para a consciência. Então, no gesto, no gestual, você consegue identificar muitas coisas que estão, né, no subconsciente da pessoa. E a partir do momento que você diagnostica que existe alguma coisa estranha lá, com um desenho, uma obra de uma determinada criança com quem você trabalha, existe um trabalho que pode ser feito após uma indicação, de repente para um terapeuta, para um psicólogo? Existe essa sequência do trabalho que você inicia? O ideal, por exemplo, eu que tenho a formação acadêmica de artes plásticas, né? Então eu não tenho esse conhecimento tão aprofundado, apesar da segunda formação ser arte terapia. Nós conhecemos, né, o conceito através do Jung, que é a nossa principal referência, né, porque o Freud tem uma linha de raciocínio em que tudo é parte para a sexualização dos movimentos. E o Jung já traz essa coisa mais dos símbolos. Então, quando a gente identifica que não é possível ir tão além, a gente encaminha para um psicólogo. É sempre ideal ter um trabalho paralelo junto a um psicólogo. Hoje nós estamos conversando aqui no Espaço Online, da Jovem Pan Online, com a Elaine Mota, ela que é justamente arte terapeuta, é artista plástica. Hoje a gente está falando sobre esse tema, que é um tema que para muitos ainda é um tema novo, mas que é claro que para quem já está na área já é um tema recorrente. A arte terapia, como a Elaine, a nossa convidada, está nos contando, é uma forma de você utilizar a arte justamente como método terapêutico. É claro que existem diversas formas disso tudo ser abordado e é claro que a Elaine está explicando para a gente como é que isso funciona. Agora, no seu dia a dia, Elaine, como é que você coloca isso em prática? Então, eu encontrei dentro deste caminho um material muito específico e muito peculiar em todos os quesitos, que é o barro, né? Dentro de todos os materiais que eu aprendi dos tempos de acadêmica, né, na faculdade, eu fui me identificando e alguns eu já fui rejeitando mesmo pela identificação com o resultado que ele te dá. Então, dentro desse trabalho com o barro, né, mais especificamente a cerâmica, existe um processo dentro, né, de quando você inicia o processo da cerâmica, com o modelar e todo aquele processo evolutivo para você chegar numa peça pronta, que aí você vai acompanhando a sua própria transformação nesse sentido. Então, muitas vezes no próprio modelar do barro, você já identifica que tem alguma coisa errada. Às vezes você faz uma peça e no processo da secagem ela racha e você vê que alguém modelou uma peça, às vezes com a mesma argila que você estava usando e na peça dela não aconteceu nada. Então, dá a impressão que é como se fosse um carimbo, né? A gente pega um carimbo e imprime o que está gravado naquele carimbo. E com a cerâmica você realmente imprime o que está dentro de você e você não entende. E aí depois nesse processo é que você vai se conhecendo. Então a gente poderia dizer, Elaine, que no caso do barro, como você disse, a cerâmica, ela absorve a energia ou o estado emocional da pessoa naquele momento? Completamente, até porque a cerâmica, né, a argila,
contém algumas propriedades químicas, né, que, por exemplo, numa tinta industrializada você não encontra. Então, nós temos o ferro, potássio, magnésio, alumínio, e no que nós vamos modelando, porque é um contato direto, você vai deixando aquele barro penetrar nos poros da sua pele. E esses componentes químicos, eles vão agindo e neutralizando esses ácidos do nosso corpo, né? Então, além desse processo, ainda tem a parte física que vai trazendo um relaxamento. Então, você sai de uma aula, né, de uma oficina de cerâmica, você percebe realmente, parece que você passou por uma massagem, é realmente assim, algo que te desestressa, né? Nossa, que interessante. Provavelmente muitos do que nos acompanham agora devem estar bastante curiosos, inclusive, para poder experimentar. E não é uma coisa tão difícil, quer dizer, quem nunca mexeu com arte pode tranquilamente entrar numa oficina, por exemplo, e criar alguma coisa. Na mesma oficina, por exemplo, ela já consegue ter uma peça, fazer uma peça, né? Existem várias técnicas, algumas técnicas que precisam mais de um pouco mais, precisa de mais prática, que é o torno, por exemplo, que você tem uma prática, você precisa aprender a centralizar a argila. Mas existem umas técnicas, que é a técnica da placa, que você estica uma placa e modela aquela peça. Então, numa oficina de 4 horas, a pessoa já consegue ter uma peça pronta. Mas ela não vai, pronta assim, modelada, mas ela não vai conseguir ver a peça pronta. Porque existe esse processo, que é o processo que você vai se conhecendo junto com a cerâmica. Que você modela, aí você espera secar, aí depois ela tem uma primeira queima no forno, depois você vai colocar a cor, que é o vidrado que a gente fala, o esmalte. E às vezes, dentro desse processo, algumas pessoas não têm a paciência de esperar. Então você também já vai vendo, né, o comportamento de cada pessoa junto. Porque não é uma coisa que você faz a tela, por exemplo, você vai fazer uma pintura em tela, você pinta o azul, você já está com o azul ali pronto. Você termina a tela, você já tem a tela pronta, pode colocar na parede. A cerâmica não. Tem toda essa espera, que são as nossas esperas do nosso dia a dia, né? Você controlar a sua ansiedade. Então é muito interessante, por isso que eu acho que me identifiquei tanto com o barro, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e com o barro ele fala, espera, não é assim, né? Então você acaba fazendo um trabalho de autoconhecimento também. Totalmente, totalmente. Eu acho que eu me conheço muito, né, através das peças, seja minha, dos meus alunos, das pessoas que eu atendo. Muito interessante. Hoje nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com a Elaine Mota, ela que é artista, é arteterapeuta. E, inclusive, se você quiser maiores informações sobre esse projeto, sobre todas essas informações, na verdade, que ela está nos passando, você pode consultar estes 2 e-mails de contato que estão aí justamente no seu monitor. O proacpanco.blogspot.com.br, que é justamente o blog da Elaine, e também temos o Facebook de um projeto ao qual ela coordena, é o Facebook/Projeto Cerâmica, que daqui a pouco, inclusive, a gente vai detalhar um pouco mais. A gente volta a conversar com a nossa convidada daqui a pouco. Até já.